bom dia, boa tarde para você que está aqui assistindo esse podcast. Seja bem-vindo a mais um podcast, no segundo episódio aqui com a Dionara. E para a gente começar, vamos aqui então. A alma começou a gritar quando a vida se afasta demais da nossa verdade. Às vezes, esse grito é silencioso. Ele aparece como cansaço, insônia, ansiedade, falta de sentido. Às vezes, esse grito é silencioso, outras vezes ele explode na forma de crise, de ruptura. Mas por trás de toda dor existe um convite do que se reconectar com você realmente é. No Saindo da Matrix hoje, acreditamos que despertar não é um evento, é um processo. E cada história que passa por aqui carrega pistas, reflexões e aprendizados sobre como sair do automático e viver mais com consciência. O nome do nosso podcast representa esse caminho. Sair da Matrix é ouvir o grito da alma e ter coragem de responder com a ação. Hoje, voltando aqui na trilha com a Dionara, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente falou no episódio passado. E se você não assistiu o episódio 1 dessa trilha, volta lá, aqui também no link aqui embaixo, e assiste o primeiro episódio. A gente falou então nesse episódio de quem quer, qual a inspiração que você quer que seus filhos tenham, se é em você como mãe ou se é em outras pessoas. Sim. Que pra mim é um gatilho, porque quando a gente mexe com os filhos parece que dói lá dentro, né? Sim. No coração. A gente falou também que a gente tem que aprender a dizer não. E é não pros outros, e é não pra gente. Aprender a dizer não daquilo que tá nos machucando e não permitir que isso aconteça. E a gente falou sobre acreditar que você pode bater as asas ainda dentro do casulo. Então você tem que primeiro acreditar na força que você tem, no que você é, para daí você começar a co-criar uma história diferente e viver o diferente. Sim. Nesse episódio aqui, Dionara, vamos falar um pouquinho sobre esse encontro com a verdade. Mas antes, se você quer ser mais digital, acesse aqui o link e venha para Seja Mais Digital. Para você que quer criar um podcast ou quer profissionalizar o teu Instagram, acesse aqui as nossas plataformas que a gente ajuda você nisso, tá? Tenha mais visibilidade, tenha mais vendas, seja mais digital. Continuando aqui, Dionara. O despertar veio também muito forte na pandemia, que foi um momento que a gente ficou muito, né, enclausurado, e ali que começou uma grande mudança também na tua vida, com muitos estudos e tal. Como é que foi isso, assim? Conta um pouquinho do que você estudou e como é que fez para você expandir mais ainda a consciência. E aí conta um pouquinho como que isso tem a ver com o seu negócio e com os segredos de Laura. Essa parte da pandemia, ela veio junto com a minha separação, né? Então, teve a minha separação. No ano seguinte, começando o ano, já veio a pandemia. Então, foi algo que, de certa forma, eu voltei no meu casulo ali, mas por mais que eu estava separada, mentalmente eu não estava. Eu ainda estava casada, porque eu tinha medos ainda, né? Eu tinha medo de sair, de conhecer outras pessoas, de me envolver e de acontecer novamente aquilo comigo. E aí, quando a pandemia chegou, eu falei, bom, eu acho que agora é a hora de eu olhar para mim e ter esse tempo, né, comigo e me desenvolver. Um pouquinho antes da pandemia foi quando eu comecei de estudar. E eu tenho um mentor, né, onde que eu tenho um carinho muito grande por ele. Foi ele que me ajudou a enxergar, né, as novas possibilidades e fazer com que aquilo lá se encaminhasse, né? E fez eu também criar coragem, porque querendo ou não, a gente, quando estamos num mundo onde que nós não é onde a gente quer viver, mas se sente presa, a gente precisa de alguém que ofereça a mão, né? Só que para isso acontecer, você tem que realmente segurar a mão e deixar ser puxada. Então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Ele me estendeu a mão com um conhecimento e foi onde que eu segurei e falei, não, essa é a oportunidade que eu tenho. Não tanto para mim, mas também para os meus filhos, também para outras pessoas. Como o meu trabalho na loja é voltada à mulher, e sabendo que muitas mulheres poderiam estar passando pela mesma dificuldade do que eu
eu quis trazer isso à tona em redes sociais, né? Então, eu mudei um pouco o formato de entrega no meu Instagram da loja mesmo na época, porque aquela época o Instagram ainda ele era um pouquinho cru, né? Tipo, o Instagram ele nasceu em 2010, 2011. E ali quando ele nasceu, eu já entrei com o Instagram. E com o tempo ele foi evoluindo. E na pandemia foi onde que ele explodiu mesmo, né? Que todo mundo foi para, não tinha outra forma, né? Todo mundo, a visualização era pelo Instagram. Então ali eu trouxe essa parte de falar, de mensagem, mas tudo voltado ao conhecimento do que eu tinha. Então eu fui estudar, aquela época estava muito em alta ainda estudar como coach, né? Então eu me formei como coach, depois eu fiz PNL, daí eu fiz hipnose, aí eu fiz palestrante, eu fiz maestria financeira. Aí eu também, nesse tempo, estudei, me especializei em moda, em rede social, em marketing digital. Então foi meio que uma evolução total ali. Só que tudo aquilo eu trazia num formato para dentro do Instagram, onde que eu poderia ajudar outras mulheres a estarem acordando também. E aí, nesse meio do caminho, eu tive um insight, onde que eu falei, bom, será que a única coisa que basta eu estar mostrando um caminho, ensinando, falando, fazendo vídeos dentro do Instagram? E se eu trouxer isso para dentro da minha loja, num formato onde que eu posso ajudar a mulher a mudar o formato dela se enxergar? Porque até então, antes nós estávamos falando, né, sobre o lado feminino e masculino. E a mulher, quando ela se vê numa posição onde que ela precisa trabalhar, ela precisa ajudar dentro de casa, ela precisa fazer as coisas acontecer, a gente deixa aflorar muito mais o nosso lado masculino do que o feminino. Sim. Que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Sim. Onde eu me anulei. Eu meio que me esqueci, que é mais ou menos o que a gente vê o homem, né? Comprou uma camiseta, uma calça jeans, uma camisa, tá vestido, né? A mulher não, a mulher ela tem todo esse encantamento, né? Então, por isso que nós temos a fama de gastadeira. Mas sabe uma coisa que eu percebi também com o tempo? Que eu sempre fui uma pessoa autoconfiante. Sempre. Uhum. E eu contava uma historinha interna na minha cabeça de que as pessoas, elas tinham que me enxergar como eu sou. E que o visual não impactaria nisso. Por muito tempo eu falei isso pra mim. Então, como eu me achava uma pessoa muito autoconfiante, e eu realmente era de fato, eu achava que o visual, putz, as pessoas tinham que me aceitar do jeito que eu era. Só que com o tempo não adianta. Com o tempo você vai vendo e a maturidade vem, graças a Deus, e a gente vai entendendo coisas que primeiro você enxerga o externo. Sim. Não tem nada a ver. E aí eu aprendi que autoconfiança e autoestima são coisas diferentes. Uhum. Então, mesmo que você tenha autoconfiança, não necessariamente você tem autoestima. Autoestima, pra mim, hoje, é quando você tem autoconfiança também, mas é quando você se sente bem, em todo lugar que você chega, você se sente bem. E muitas vezes, eu lido com muitas mulheres hoje, Yonari, que ela tem também autoconfiança, é visível. A pessoa se expressa bem, ela fala bem, ela se posiciona, mas você vê que ela não tá bem com ela mesma, que é autoestima pra mim, sabe? Sim. E aí você vê que a pessoa às vezes tá meio gordinha, que nem você falou, ela ainda não conseguiu se conectar com o eu dela interior. E aí isso, querendo ou não, vai afetando e entra em desequilíbrio. E eu fui líder durante um bom tempo de várias pessoas e eu vi que a pessoa que não tem autoestima, ela não consegue ter resultados perenes. Tá ligada a comportamento e tá ligada à autoestima. Porque quando você tem isso, é indiferente de mulher ou homem, mas quando você tem uma autoestima boa, o seu resultado é diferente. Quando tu chega com uma presença bem vestido, tu se prepara, o lado externo também para aquilo, a tua autoconfiança, ela dobra, ela triplica. E uma coisa não anda sem a outra. Só que, e as pessoas que são autoconfiantes, muitas vezes elas são um pouco prepotentes até, e não entendem isso, e aí elas vestem essa máscara que as pessoas têm que aceitar como elas são, muitas vezes pela arrogância, e ela não entende que o externo chega primeiro, né? Tu compra primeiro pela beleza. É que antes de você vender qualquer coisa, você vai vender o teu visual. Isso. É o que vai impactar, o que vai chegar primeiro é o que a pessoa vai ver. É a mesma coisa do que você ir numa padaria e você chegar lá e ver aquele balcão
cheio de doce, pão, bolos, lindo, maravilhoso. Mas você não sabe o que tem dentro. Mas você está comprando pelo visual, né? É a mesma coisa que você chegar numa loja e você vê uma roupa bonita. Você se imagina dentro daquilo lá, mas você ainda não provou. Às vezes pode ficar bom, às vezes pode ficar ruim. Mas o fato de você se dispor a provar aquilo lá, você já sai fora daquela proposta do que, ai, não, isso não é para mim. Que às vezes a mulher, ela meio que se engana. É igual eu falei, ela tem disponibilidade de comprar um tênis de R$ 1.000 para um filho, comprar um iPhone para o filho, né, comprar um presente para o marido, mas quando é para comprar algo para ela, eu acho que agora eu não tô podendo. Como que a gente quebra isso? Você já identificou? Tipo, Eu acho que o fato de você menosprezar os teus desejos é algo que impacta bastante. Porque os nossos desejos, as nossas vontades, vêm lá da nossa infância, de quando a nossa mãe dizia assim: depois eu compro. Ou, ai não, isso daqui não é para você, não vai ficar bom em ti. Né? Então, a gente tinha aquela síndrome da escassez, né? Eu acredito que a maioria, 60, 80% da população, ela viveu ou vive ainda isso, né? De tipo, eu não posso. Então, você olhar algo, é muito mais fácil você olhar e falar assim: é caro. Não, não é caro. É você que não tem dinheiro suficiente para comprar aquilo. ainda. Uhum. Então, o fato não é que você tem que pôr defeito naquilo para dizer assim, eu não posso comprar, sabe? Mas você olhar a beleza, entendeu? Porque tudo tem a sua beleza. E é igual a pessoa. A pessoa às vezes a mulher deixa a sua beleza de lado para viver aquilo que não é dela. No momento que ela volta pro eu e ela entende que ela tem a necessidade, sim, de ter aquela coisa de comprar uma peça bonita, de comprar uma joia, uma bolsa, um calçado, algo que soma, que traz aquela felicidade que nem quando a gente era criança que a mãe dava um presente, sabe? E isso é a melhor sensação que tem na vida. Só que não é o fato de você comprar uma roupa que você, nossa, eu vou empobrecer, eu vou ficar pobre, eu não vou poder. Não, sabe? Vai lá, compra. Hoje em dia, que nem fala, tem o nosso cartão de crédito, né? Onde que parcela. Então, mas se a mulher ela coloca como um propósito, não precisa sair comprando tudo que vê pela frente, mas se dá um presente por mês, sabe? Compra algo para você que te traz felicidade, nem que seja um brinco, nem que seja uma réplica de uma bolsa, sabe? Mas você ter aquela sensação de poder, eu posso comprar, eu posso ter, é algo libertador. E o universo entende que você pode. E ele vai te entregar mais daquilo. Então, é tudo aquela fração que eu falei antes, a lei do pensamento. No momento que você muda os teus pensamentos, que você não deixa as limitações, aquele pensamento de negatividade que eu não posso ter isso, você se liberta para um monte de coisa. E esse meu trabalho dentro da loja, ele vem não só num fato de eu querer trazer moda, querer trazer uma roupa bonita ou uma coleção. Não, toda coleção eu trago uma história. E eu trago um pedacinho da minha história de vida, né? Então, essa coleção que está entrando agora, o nome dela que eu criei é Conectar. Por quê? Porque para você, para a mulher, ela se conectar com ela mesma. Então, no momento que ela comprar uma peça de roupa, eu quero que ela tenha essa conexão com a peça, sabe? Porque eu acredito que cada roupa que eu escolho para a loja, eu vejo uma pessoa dentro dela. E eu sei que ela vai vir até mim. Só que quando ela chega na loja, o meu atendimento, ele não é, eu posso te ajudar, vem aqui, essa roupa é melhor, isso que... Não, primeiro eu entendo o problema dela. Qual é a dor? O que ela veio buscar? Né? Às vezes ela não veio só buscar uma blusa, uma calça porque ela vai num evento. Não, é porque ela quer se sentir bem. Talvez a autoestima dela não esteja tão boa assim. E ela quer algo que deixe ela mais confortável, que ela se sinta mais mulher. Então eu vim criando
nesses anos essa posição, aonde eu trabalho hoje em dia totalmente o capital visual. Como que uma empresária, ela quer se ver e como ela quer que as pessoas vejam ela. Não é só uma médica usar um jaleco branco e tem que ficar toda de branco e se anular, porque não deixa de ser um preto também, né? Então, você trazer essa coisa, essa questão de amor próprio, de saber se vestir. Hoje em dia tem a facilidade da coloração pessoal, né? Que é algo magnífico, né? Que veio hoje em dia você pode baixar aplicativos no celular, aonde que você coloca lá pela IA o tom de pele, a tua foto, e eles te entregam o que você. Isso é uma tecnologia, né? A gente tem que agradecer. E ele vai te entregar as cores que você necessita. Porém, você ainda tem a parte de não saber combinar as cores. E aí é onde que eu entro com o meu trabalho. Então, na loja, quando eu vou fazer o posicionamento, né, do layout da loja, eu sempre faço pensando como que minha cliente vai chegar aqui e ela vai se encontrar nesse mundo de roupa. Então, eu venho com a parte da coloração e combinações que vão facilitar ela nesse momento. Porque o fato é que ela quer chegar na loja e se sentir à vontade. Não ficar alguém que nem um pedestal do lado dela, né? Tipo, esperando ela dizer o que ela quer. Então, não é essa a proposta. A proposta que eu sempre trago é fazer a cliente ela se sentir em casa. Como se ela estivesse no closet ou abrindo o guarda-roupa dela e ela vai escolher uma roupa para vestir. Óbvio que tanto eu quanto minha equipe, a gente sempre está preparada para ajudar a ela fazer as combinações, né? Para facilitar essa parte. Mas é algo assim que é a minha paixão. Eu falo que eu escolhi eu acho que eu escolhi a forma certa de trabalhar. E você sempre soube isso? Ou nesse seu despertar você foi descobrindo e aí você aflorou e foi estudar sobre isso? Você sempre teve esse lado? Ou isso foi uma descoberta pós-despertar ali? Então, hoje em dia eu vejo que desde a minha infância, desde pequenininha, já era para ter sido isso. E por que eu vejo? Quando eu era menina, eu tinha uns 6, 7 anos, eu venho de uma família, que é uma família mais humilde, né? Nós éramos 4 irmãos e minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai também, e era aquela coisa, tipo, vai comer um iogurte, uma bolacha recheada, que criança adora, né? Hoje em dia não mais, mas na nossa época era raro se ter. Você brigadeiro, podia comer um por dia. Coxinha, nossa. Então, eu tinha uma tia e uma prima, que elas tinham uma fabriqueta de lingerie. E sempre sobrava retalhos de renda, e tecidos, tudo mais. E um dia eu pedi para minha tia se ela me dava aqueles restos. E ela me deu uma sacola cheia. E eu lembro que ela pegou a linha, enrolou num pedaço de papel, e ela falou, eu vou te dar essa linha e essa agulha aqui. Aí você vê o que você quer fazer. Eu falei, eu quero fazer roupa para as minhas bonecas. Uhum. Porque eu tinha amigas que elas tinham aquela Barbie grávida, elas tinham a Barbie que era toda de mexer os bracinhos, como que se fala, articulada, né? Articulada. E eu tinha aquela de vareta, aquela de plástico, sabe? Uhum. Que era do Paraguai. Uhum. E aí eu falava, bom, eu não tenho roupa direito para elas, mas eu vou dar um jeito. Foi onde que eu comecei de fazer as roupinhas das minhas Barbie. Eu fazia, eu costurava, não sei da onde que veio aquilo lá. E aí as minhas amigas começaram a achar interessante. Claro que não ficava a coisa mais linda desse mundo, né? Mas eu vou falar que na época eu me virava. E aí eu acabava vendendo para as minhas amigas por bolacha e iogurte. Já era empresária desde nova. Ou então eu faço a roupa pra tua Barbie, mas daí hoje você tem que deixar eu brincar a tarde inteira com a tua. Daí eu te dou a roupa. Bingo. Elas trocavam. Então, tipo, naquela época, imagina, eu tinha 6, 7 anos, eu já fazia isso. E quando meu pai percebeu, né, esse dom, ele me colocou num corte e costura. Quando eu tinha 9 anos. Eu fiquei dos 9 até os meus 13 anos fazendo corte e costura. Mas eu chorava. Mas eu não gostava.
eu falava, meu Deus do céu, por que que eles estão fazendo isso comigo? Eu podia estar brincando, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, porque isso, para mim, aquilo parecia um castigo, sabe? E hoje em dia eu entendo qual era o motivo daquilo lá. Então, hoje em dia, se uma cliente vai na loja e precisa ajustar a roupa, ela já sai com a roupa ajustada de lá, porque eu já faço todos os ajustes dentro da loja. Olha só, Gil. Mas entre você montar a loja e antes você falou que você trabalhava. Você Uhum. trabalhava com o que antes? Trabalhava com vendas. Eu sempre tive a alma de empreendedora, de vendedora. Eu trabalhava para outras empresas, mas lembra que eu comentei que eu tinha uma tia e uma prima que fabricavam lingerie no Rio Grande do Sul, né? E eu comprava delas, trazia de lá para cá por correio. E aí eu revendia aqui no Paraná as lingerie delas. Então, tipo, eu sempre, mesmo eu trabalhando para os outros, Lud, eu ainda fazia venda externa, sabe? Eu sempre estava mexendo com alguma coisa. E hoje em dia eu paro para pensar, nossa, mas naquela época eu já fazia isso, eu já mexia com a autoestima da mulher, né? Era várias Só não era coisas. com intencionalidade, assim. Isso. Uhum. Não era com um foco. Com propósito. Isso aí, com propósito, que é o que às vezes falta, né? Porque o fato de você acreditar que você é capaz. Porque talvez eu tivesse sempre o desejo de ter uma loja, eu tinha o desejo de fazer algo por mim, mas eu não tinha aquela capacidade de acreditar que aquilo lá realmente poderia acontecer. E hoje em dia eu olhar, né, para tudo que eu já vivi e para o que eu ainda posso chegar até viver, é libertador, porque eu penso assim, bom, se de lá de onde eu saí, né, do Rio Grande do Sul, grávida, de 8 meses, eu não tinha uma bicicleta quando eu vim morar no Paraná, né, abri mão de tudo. E eu consegui construir de pouquinho em pouquinho as coisas, e depois quando eu abri minha loja, que eu acreditei no meu sonho, voltando, só aconteceu no momento que eu acreditei. Não adianta você querer construir, fazer essa taça aqui, sendo, não, eu sei, eu tenho molde e tudo mais, mas você acredita que isso vai dar certo? Você acredita que é isso realmente que vai fazer dar o brilho pro teu olhar? E assim, porque para quem quer construir alguma coisa, tá pensando já nisso, de certo existe vários desafios que você também enfrentou ali no começo da loja e tal. Para quem tá começando agora e quer tomar essa decisão de o que a pessoa tem que ter, assim, o que foi importantíssimo para você como habilidade para que você mantivesse ali no seu sonho, nessa empreitada de empreender e não voltasse para o CLT? No início, né, é tudo flores, como um relacionamento, né, enfim. Mas no fato de você acreditar e ser persistente, porque vai vir, sim, as dificuldades, o não vai bater várias vezes na tua porta e na tua cara, né? Você vai bater de frente com não, 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 até uma hora ou outra essa casca quebrar. E aí você começa de viver realmente aquilo que você realmente queria, mas você tem que ser persistente. Eu acho que a minha persistência e acreditar que aquilo ali era capaz de acontecer foi o start pro negócio acontecer, porque eu não tinha um apoio. Eu não tinha um apoio nem dentro de casa, né? Ele falava pra mim, você vai quebrar e eu vou ter que pagar tudo isso. Nossa, sabe? Então, tipo, eu ainda tinha esse medo. Meu Deus, e se realmente isso acontecer e se eu quebrar e ele tiver que bancar, como que vai ser? Então, eu corria esse risco, mas entre correr o risco e eu tentar fazer algo que eu realmente amava e amo fazer e não tentar, eu preferia tentar, né? Claro, óbvio que teve muitos erros, tanto que eu sempre falo, né? Todo ano eu digo, não, esse ano eu vou montar a minha mentoria, aonde eu vou estar ensinando outras empreendedoras a iniciar seu próprio negócio. E eu acabo deixando para depois, né? Acaba porque eu faço toda a administração da minha empresa, então das duas. Então é um sonho que eu tenho, é algo que eu quero fazer. Eu já fiz com algumas pessoas e já deu muito certo. E é algo que talvez ainda a borboleta tá batendo as asas ali dentro do casulo, sabe, para voar. Então, gente, esse episódio aqui já tá finalizando, a gente já tá chegando no fim. E tá sendo bem sensacional a sua história, Dionara, de verdade. Eu sou muito
muito feliz e grata por ter conhecido você. E desde o início, quando a gente se conheceu lá na Manhã Zen, você contou sua história, eu já fiquei super impactada, de verdade, assim. Porque eu vejo que muitas pessoas passam as coisas e elas não têm a coragem de dizer, e não é. Eu acho que o tempo não define ninguém. Indiferente se você percebeu aos 17, ou aos 30, ou aos 40, ou aos 50, ainda a gente tem muito tempo, né? Sim, com certeza. Eu falo que eu tenho hoje uma consciência aos 34 que a minha mãe aos 55 faleceu e não tinha. E eu acho que não é que estava tarde. Ela ainda teria tempo se ela tivesse despertado para isso, sabe? E eu acho que ainda tem muita gente aí que vivencia várias coisas e tá vivendo um automático e realmente uma vida que não gostaria de estar vivendo. E eu acho que a gente sempre tem tempo para conseguir fazer diferente. Com certeza. Então, 20 anos de um relacionamento, querendo ou não, abusivo, não transforma a gente. Mas quando a gente decide, que nem você falou, e você começa a olhar pra dentro, é quando a gente consegue promover a mudança. Então é isso que a gente busca aqui. Só pra falar, então, sobre você que quer entrar no mundo digital e não sabe como, seja mais digital. Então, entre aqui em contato. E para você que quer talvez fazer um podcast ou quer personalizar o teu Instagram, teu LinkedIn, a gente te ajuda nisso. Então, seja mais conectado, seja mais digital e tenha mais vendas. Só para contar um pouquinho então do que a gente falou aqui. A gente falou várias coisas. Primeiro que você merece se dar um presente por mês. Eu adorei isso. Porque a gente tem às vezes essa... mas eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Comece com uma coisa baratinha, comece com... Sim. E não espere um presente de ninguém, né, Dionara? Sim. Não espere que o teu marido te dê o presente ou que a tua mãe. Tu já tem que ter autorresponsabilidade e você se reconectar. E aí comece com um presentinho ali por mês. Se reconhecer e se permitir é muito importante. Você trabalha tanto, você faz tantas coisas por você e pelas outras pessoas aí. E faça uma coisa por você mesmo. Autoestima, ela é bem diferente de autoconfiança. Lógico que às vezes você tem um e tem outro, mas a autoestima é bem importante. Então, primeiro se reconecte. Eu vi uma frase outro dia também, que é bem assim, ó. Até você ser, finja. Sim, isso é muito forte. Que eu achei muito legal. Se É você não muito forte. consegue ser ainda o que você de fato quer ser, finja. Sim. Até você conseguir se tornar Sim. aquilo, sabe? Isso é muito impactante, porque no momento que você vai vestir um arquétipo, né? Você vai colocar um personagem ali. Faça de você um personagem daquilo que você quer viver. Porque quanto menos você esperar, você vai estar vivendo aquela história. Exatamente. Né? Então não basta apenas você sonhar. Eu sonho em emagrecer. Eu sonho em comprar uma casa. Eu sonho em comprar um carro. Eu sonho em viajar. Mas o que você está fazendo na tua vida para você chegar naquele propósito? Exatamente. Então, mudando as tuas atitudes e faça de conta que você realmente está... eu quero o meu sonho ir para Paris. Então, senta numa padaria que seja e come um croissant. Feche os olhos e se imagine, né, em Paris. Ou vai num café onde que traga essa lembrança, esse cheiro, esse momento. Porque aquilo ali vai fazer com que você cocrie na tua mente e realmente aquilo venha a acontecer. Eu falo que a força do pensamento, ele muda tudo. Com certeza, eu acredito nisso também. E outro ponto aqui que eu achei bem legal é que a gente não consegue às vezes perceber isso sozinho. Então busque alguém, busque um mentor, uma mentora. Sim. Que vai abrir esse mundo de conhecimento para você e vai te dar a direção mesmo, da onde, o que você tem que ir, por onde você tem que começar. Só de você estar assistindo esse podcast já é o diferencial, assim. Mas eu acredito que a persistência, que nem você mesmo falou, e se você quer uma coisa, você tem que ser meio obsessivo também, sabe? No sentido de promover tudo o teu meio em prol daquilo que tu busca, mas sem esquecer de olhar para si mesmo. Então, um ponto que a gente fez, eu fiz também durante um tempo, você também, mas eu vejo que todo mundo que tá nessa vibe de despertar a consciência,
elas começam a olhar pra si e você já sente um brilho diferente, né? Sim. Na pessoa, assim, uma energia diferente. Você vê que a pessoa tá realmente vivendo um mundo diferente ali. Sim. E nessa parte do emagrecimento, porque eu falo que a mudança ela vem de dentro para fora, né? Então, quando eu comecei de emagrecer, tem muita pessoa que fala para mim, Dilma, mas o que você fez? Qual foi a dieta milagrosa? Que remédio que você tomou, né? E primeiro de tudo, eu criei vergonha na cara, né? Que era uma das coisas que eu precisava criar. E o segundo é que eu comecei de beber muita água. Tanto quanto que se você olhar nos meus posts na academia, eu sempre escrevo, beba água. É verdade. Beba água, porque é uma lembrança e algo que assim, que revolucionou, porque a água, ela é um filtro. Ela vai limpar, ela vai purificar, ela vai fazer as coisas mudarem o posicionamento dentro do teu organismo, né? E é onde que a maioria das pessoas pensa assim, eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Mas elas não bebem água. Não, eu bebo água, tomo uma garrafinha de 500 ml, que não é nunca o suficiente. E é simples, né, Gil? Sim. Mas não é fácil. Você tem que começar. Mas é aquilo de você colocar como objetivo. E tudo que é repetitivo na tua vida, ela vira hábito, não existe. É a mesma coisa do que você fazer sempre o mesmo caminho para ir trabalhar, sempre o mesmo caminho. Faz um dia uma rota diferente. Você vai cruzar com pessoas diferentes, você vai ter sensações diferentes. A mesma coisa que você acordar todo dia, abrir o olho e mexer no celular. Por que não acordar de manhã, abrir o olho, quer mexer no celular? Abre lá um podcast, coloca uma mensagem, escuta alguma coisa que vai somar no teu dia, faça uma oração, muda a movimentação. Eu falo que toda ação gera uma reação. E é onde que vai começar de mudar o teu hábito. Tudo que você faz, o teu hábito vai moldar a pessoa nova que você vai se transformar a ser. E se você quiser ainda continuar sabendo essa história e como se tornar aquilo que você sempre quis ser, conecte aí no próximo episódio, na próxima quarta-feira, tá bom? Obrigada.